que será que o ser humano, na sua passagem pela Terra, tem sempre que atravessar um percurso de dor, sofrimento, cheio de obstáculos? Vem comigo que nós vamos conversar hoje sobre o capítulo Nós Somos de Deus, do livro Vinha de Luz. Bom, eu gosto sempre de frisar que isso aqui é só um insight, a respeito do texto. É a minha opinião ou a minha leitura nesse momento. Pode ser que se eu lesse esse texto daqui a alguns anos ou até mesmo amanhã a opinião já fosse outra, a leitura já fosse outra. Então, como eu digo, isso aqui não tem regra. Obviamente você vai ouvir o texto e vai ter uma outra percepção, uma outra abordagem e está tudo bem. Você, se quiser complementar a ideia que nós vamos colocar aqui, deixa aí nos comentários, participa. E como eu faço sempre, primeiro eu vou ler, o texto vai aparecer aí na tela e depois a gente começa a trocar uma ideia. Então vamos lá. Somos de Deus, nós somos de Deus. João 4,6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Pois é, infelizmente, quando nós já somos espíritos, por exemplo, que já tivemos uma encarnação ou mais de uma encarnação, nós temos um período chamado erraticidade, que é o período que a gente fica no plano espiritual entre uma encarnação e outra. E nesse período a gente faz todo aquele processo ali de arrependimento, de reflexão acerca do caminho que a gente traçou na última encarnação, estuda para poder burilar mais o espírito, acrescentar mais conhecimento e elevação para encarar uma próxima jornada onde a gente vai espiar, vai passar por provas para resgatar as coisas da encarnação passada, refazer os laços com familiares, com relacionamento, ou superar limitações em nós mesmos criadas por eventos que foram da última encarnação, enfim. A questão é que quando a gente entra no corpo material, então, quer dizer, voltando, esse período de erraticidade pode durar aí 50 anos ou mais, depende do estado em que o espírito desencarnou, as condições que ele desencarnou, enfim. Mas sempre quando a gente vem para uma próxima encarnação, normalmente, se não é uma reencarnação compulsória, onde o espírito é obrigado a voltar, mas quando é de livre-arbítrio, é obviamente feito um planejamento, escolhido as pessoas que vão conviver com você, que vão encarar essa jornada por motivos estabelecidos para soltarem em você gatilhos que vão fazer você resgatar coisas e passar por tais experiências. Mas é feito todo um planejamento, a gente vem cheio de gás, cheio de vontade, não, eu vou superar isso, eu vou ser melhor naquilo, eu vou fazer bem feito dessa vez. E aí quando a gente dá o mergulho na carne e passa pelo véu do esquecimento, que faz a gente apagar todas as experiências passadas, infelizmente o adensamento na matéria, ele traz, vamos dizer assim, na maior parte das vezes, tudo de ruim que tem dentro da gente, porque a Terra ainda é um dos planetas menos evoluídos ali na escala, Ainda é um planeta de provas e expiações, quer dizer, fatalmente a sua encarnação, se é no planeta Terra, pelo menos atualmente, vai ser de bastante sofrimento, dor, obstáculos, que foi o que eu falei no começo do vídeo, Então,
o contato com a matéria, ele acaba fazendo a gente se perder nos vícios, no ego, né? O ego reina, né, em planetas assim, então você se entrega aos vícios, aos prazeres, à matéria, né, e dispara o consumismo e tudo mais, e tem também a questão psicológica do ego, que é a soberba, o orgulho, ou a ira, o ódio, várias coisas que vão te desviando do caminho que você traçou para si mesmo aqui de superação, perdão, e complicando a sua relação com os demais, né? Com as outras pessoas, o relacionamento íntimo, e vai comprometendo toda a sua jornada, porque você esquece o seu verdadeiro propósito, e ao invés de você tentar usar de práticas para a sua conexão com o alto, e você aos poucos ir lembrando o que você veio fazer aqui, qual é a sua verdadeira essência, da onde é a sua verdadeira origem, porque a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Aqui é uma cópia do plano espiritual, digamos assim, de determinadas dimensões do plano espiritual, para que você seja um espírito vivendo uma experiência na matéria, e não ao contrário, não é um ser material vivendo experiências espirituais. Então você tem que ter essa conexão com o alto para que você consiga, porque é inevitável, mas você chegou, dependendo do seu nível evolutivo, é inevitável. Você vai se entregar às densidades da matéria, aos vícios, às coisas que vão te desviar. Isso é inevitável, eles já sabem disso, mas eles consideram que em algum momento, porque você tem dentro de si, na sua alma, uma coisa que você tem essa noção do certo e errado, do alto, do baixo, do elevado e do recaído, enfim. Então que em algum momento você vai encontrar coisas que te façam voltar para a sua origem e desenvolver o seu caminho. E obviamente, como nós somos humanos, passamos pelo véu do esquecimento, estamos presos na matéria, quase sempre a gente adia esse encontro com o alto, ou até mesmo não faz isso durante uma encarnação inteira, e aí é uma encarnação inteira perdida. E aí o que o plano espiritual faz? Ele promove os eventos ali de provas, promove as provas, os eventos que vão causar, infelizmente, dor, sofrimento, são obstáculos no meio do caminho. Para quê? Porque a única forma da gente recorrer à cura, à conexão com o alto, procurar seja uma religião, uma doutrina, alguma coisa para se escorar, para aguentar a barra que é. Então dali vem perdas, mortes de entes muito queridos a quem você era muito ligado, mudanças radicais na sua vida que te tiram da zona de conforto, quer dizer, você está acostumado a morar ali com os pais, numa situação em que você é sustentado, é cheio de amigos, não sei o quê, e de repente, Deus que me livre, né? Seus pais falecem e você vem a ter que, da noite para o dia, encarar uma vida sozinho, mudou todo o cenário, mudou tudo, ou seja, um divórcio, que também acontece a mesma coisa, perde-se a família, perde-se o cônjuge, muitas vezes se afasta dos filhos, você tem que começar tudo de novo, quer dizer, ou um grande acidente que te limita partes do corpo, enfim. E infelizmente, a gente pede por isso, né? Porque a gente não faz isso de bom grado, a gente perde o timing em coisas da matéria aqui que não nos levam a nada. E é o que eu digo, muitas vezes pessoas se perdem nisso até o fim da encarnação e vão parar em zonas umbralinas, zonas de pouca luz lá, e é uma trabalheira para conseguir voltar, para conseguir refazer tudo. Então, eu acho que esse texto ele puxa um pouco para isso, né? Da gente se lembrar dessa origem, né? Da onde nós viemos, quem somos todos ligados, interconectados aqui, né? Que nós viemos todos do eu divino, né? De Deus, como se pode chamar, da criação do Criador, né? Nós somos criação do Criador. E é quando a gente vai tomando contato com essa essência que a gente vai acessando essas memórias, né? Muitos chamam até dos registros akáshicos, né? Às vezes você acessa coisas ali que vão te consolidando, vão fazendo você voltar para os trilhos e lembrar o que você veio fazer aqui, né? O tal chamado a missão, né? Que muitas vezes a missão não é nada de especial, né? Simplesmente, por exemplo, a tua missão pode ser, se você é um cara ciumento, estressado, agressivo, se tornar uma pessoa mais passiva, controlada, mais conciliadora, digamos assim, ou simplesmente sua missão é botar um filho no mundo e ajudá-lo a trilhar o bom caminho até que ele se encaminhe sozinho, e aí tem outra natureza de provas para ele e tal, mas você precisava ser aquela ponte que vai trazer essa pessoa ao mundo, vai sustentar, encaminhar ele para que ele consiga executar a missão dele que ele veio fazer aqui. Enfim, às vezes não é nada como ser um grande avatar, uma coisa como foi Jesus, né?
Mas é super importante a gente estar falando sobre isso nessa época porque, como eu disse no outro vídeo, a gente está passando a fase de transição planetária e isso envolve muitos conflitos que eu digo a nível mundial mesmo, né? Coisas que nós nunca imaginávamos passar, que mobilizam o mundo inteiro. Não tem como escapar, né? Então tá todo mundo no mesmo contexto. Não é que eu tô aqui no meu país, está acontecendo isso, então vou emigrar para outro país para fugir disso. Não, tá o mundo inteiro no mesmo balaio. Então tem que ser feito esse trabalho da reforma íntima, eu sempre falo, né? E faça isso enquanto você não é arrastado para essa vereda de dor e sofrimento, porque muitas vezes você começa uma fase dessa na tua vida e você, por se revoltar com aquilo, você não consegue sair, porque aí você começa a ir contra todas as oportunidades que eles te apresentam de crescimento, de interiorização para você sair daquilo. Não, ao contrário, você se revolta, aí mesmo que você desce a ladeira, e isso pode durar anos, se não fosse a encarnação toda. E quando você passar para lá, que você vê que não tem mais nada da matéria aqui, não tem dinheiro, não tem carro, não tem nada. É só aquilo que você trouxe aqui e aqui. Aí você vai se arrepender amargamente de ter adiado o trabalho ou de nem ter feito. Tá bom? Só uma pequena reflexão sobre esse texto. Como sempre, se você tem mais a acrescentar, deixa aí nos comentários pra gente. Se puder dar aquela curtida aqui, partilha esse vídeo para que mais pessoas possam discutir com a gente essa ideia, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus.